No ano 1991, estava ligado à Associação Académica de Coimbra como treinador de futebol, a equipa que sempre ambicionei, porque já quando era estudante gostaria de ter jogado na Académica, não consegui, mas agora como treinador consegui os objetivos e estava no clube que gostava, no clube sinceramente de coração. A minha situação familiar era ótima, a minha mulher estava de acordo e sempre me apoiou em tudo que eu fazia. Na altura tinha 2 filhos, tinha a minha Lara que tinha 13 anos, o meu filho Bruno tinha 7 anos e pronto, fazemos uma família unida, uma família que não faltava nada, tudo era bom, tudo corria às maravilhas e era essa a nossa família. Certo dia, de manhã, quando acordei, senti que estava um pouco enjoado e como eu tinha um espelho dentro do meu quarto, um espelho grande, dirigi-me e olhei para o espelho e vi que alguma coisa não estava bem, porque a minha fisionomia estava um pouco diferente. Só que quando estava fixado no espelho, desmaiei e só acordei no hospital. Quando da entrada no hospital, ia com hemorragias e tive que ficar internado cerca de 5 dias e que depois de fazer vários exames tive alta e vim para casa. Depois de estar em casa, recebo um telefonema do hospital em que tinha que regressar urgentemente porque o médico queria ter uma conversa comigo. Assim fiz, fui para o hospital e o médico deu-me a conhecer que o meu caso era muito grave, que tinha um tumor no estômago e que tinha que ser operado urgentemente. Quando o médico me deu essa notícia, o que veio logo ao meu pensamento é que a minha vida tinha terminado ali, que tinha 2 filhos ainda bastante jovens, o que iria ser deles, que iria ser da esposa, mas pronto, tinha que dar aquele passo em frente e agarrar-me a qualquer coisa, que eu não sabia o quê, para ver se ainda conseguia ultrapassar esse problema, mas foi um choque muito grande. Passado cerca de uma semanita, fui operado. A minha operação demorou cerca de 7 horas e depois de terminada a operação, claro, fui para o recobro, para recuperar, depois do recobro vim para a sala e fiquei ali uns dias. Num dia desses, em que a minha mulher, como era normal, visitar-me todos os dias e a minha família, a minha mulher visitou e eu também a questionei sobre várias coisas e ela, quando eu estava a falar com ela, ela chorava em vez de me responder, porque com certeza não teria aquelas respostas que queria para me dar. Minha esposa confessou-me que o médico lhe tinha dito que tinha tirado o estômago todo e que o meu tempo de vida que não ia ser logo. E dava-me uns meses, ele disse 2, 3 meses, 2, 3 meses de vida que devia de andar por aí. No segundo ou terceiro dia, não recordo bem, sei que estava a minha esposa e a minha mãe na hora da visita e há um senhor que entra na sala e dirige-se à minha cama diretamente e eu, quando o senhor se dirige, sei que ele levava uma Bíblia, verifiquei que ele levava uma Bíblia debaixo do braço. E ele chegou-se assim aos pés da cama e disse: "Olha, jovem", foi mesmo estas frases dele: "Olha, jovem, até aqui os médicos operaram, mas agora quem te pode salvar é Deus." E eu fiquei assim a olhar para o senhor e o senhor retirou-se. O senhor retirou-se e eu disse à minha mulher: "Poxa, o que foi isto, Juca? O que é que se passou agora aqui?" Comecei a fazer os tratamentos de quimioterapia
E o primeiro tratamento de quimioterapia, aquilo é muito doloroso, a quimioterapia é muito dolorosa, dá muitos enjoos, dá mal-estar, e eu sei que depois do primeiro tratamento eu vim a casa e eles tinham-me dado uns comprimidos para o enjoo e eu até me esqueci de tomar os comprimidos, e o barulho de telefone em casa, até isso me incomodava e comer não podia por causa do estômago, tinha que ser coisas passadas. Foi uma fase muito, muito má que eu até nem gosto de recordar na minha vida. E entre o primeiro e o segundo tratamento recebi a visita de um casal amigo, do Freitas e da Adriana. O Freitas tinha jogado comigo futebol e ele soube da notícia e ligou-me para ver se podia fazer uma visita. Disse que tem, muito bem e tal. Apesar de estar naquele estado de não querer ver ninguém nem falar com ninguém, aceitei e o Freitas veio à minha casa. Recebi a visita do Freitas e ele veio e começou-me a dizer: António, mas o que é que te aconteceu, o que não aconteceu? Eu fui-lhe dando pormenores, o que se tinha passado. E ele disse: mas tu tens fé em Deus? Eu disse: tenho, eu acredito em Deus. E foi quando ele começou a contar-me o que era Deus, como é que se buscava Deus, o que é que tinha que fazer para receber as coisas de Deus. E eu fui ouvindo atentamente o que ele me dizia e disse: mas se eu não faço mal a ninguém, se a minha vida é boa, se tenho uma vida familiar boa, porque é que me foi acontecer isso? Deus é assim tão injusto. E foi quando ele me começou a contar acerca do que dizia a Bíblia, e inclusivamente ele levava uma Bíblia com ele, e foi-me mostrando o que estava escrito. E eu fui ouvindo e disse: de facto, isso aqui está escrito. Há qualquer coisa errada na minha vida, porque não é assim que eu sigo a Deus. Eu sigo a Deus à minha maneira, não é? E a Bíblia diz que Jesus, ele mostrou-me uma parte de um versículo bíblico em que dizia que Jesus levou toda a enfermidade. E eu comecei a conversar com o Adriano e dizer: mas se Deus levou toda a enfermidade, porquê é que a enfermidade existe? Porquê é que eu tenho? É porque tu, para teres direito a estas promessas de Deus, tens que dar o teu passo, tens que confessar Jesus. E, pronto, e a explicação dele até foi muito válida para mim na altura. Eu disse: então eu quero Freitas. Se é assim, então eu quero conhecer esse Jesus, quero conhecer esse Deus que tu falas. Depois, eu até na altura disse, questionei o Freitas: mas isso por quanto é que fica? E o Freitas disse: isso, Deus não é assim. Deus não está à venda. E eu vou-te levar a uma igreja evangélica, tu vais assistir a um culto e tu vais ver que não é nada do que tu pensas. E eu disse: pronto, está bem. Lá fui assistir ao culto à noite e quando o pastor orou por mim, o pastor orou sob cura por mim, impôs-me as mãos e pôs-me as mãos no estômago e eu sei que naquela altura senti um calor tão grande, tão grande, tão grande e caí. E depois é que eu perguntei até à minha esposa quanto tempo é que eu tive no chão. Acho que tipo cerca de 3, 4 minutos no chão e pus-me a pé. E quando me pus a pé já estava totalmente diferente daquilo que quando tinha entrado. Depois ficamos a falar um bocadinho com o pastor, minha esposa Adriana Freitas, ficamos a falar com o pastor e o pastor disse assim: vamos ali tomar um cafezinho. E eu disse: não, pastor, porque eu não posso comer, não jantei, nem nada. Eu disse: não, mas vamos ali, você não tem fé, vamos lá. Depois começamos a falar, até que vamos lá a um café. E eles começaram a pedir pizza. E eu comecei a olhar para a pizza, para dar-me um apetite. Disse assim: olha, eu disse: pastor, cara, trouxe-me logo para aqui com pizzas e não sei o quê. E disse: mas come um bocadito. Eu: não como nada. Come que não te faz mal. Comi pizza, tomei café e não me fez mal nenhum. Cheguei a casa à noite e disse à minha esposa: o que é que se passa? Onde é que igreja é que a gente foi? O que é que se passa? Porque aquilo é um bocado tão estranho. Senti tanto calor no estômago, parecia que me estava a arder. Pronto, o Freitas nessa noite ficou lá comigo. Levei um banho de Bíblia, que no final da noite eu disse ao Freitas: já chega.
Mas o que é certo é que eu vim para a cama e comecei a falar com a minha esposa e disse: há aqui qualquer coisa, Júlia, que a gente está muito errado. E a minha esposa disse: ai, mas pelo que eu ouvi lá no culto, se a gente tiver fé, se a gente andar no caminho de Deus e tal, tu... Eu disse: pronto, olha, vou-me agarrar a isso, tem que ser. Comecei a frequentar essa igreja e nessa igreja havia cultos quase todos os dias e eu comecei a frequentar o culto todos os dias, porque aí a minha fé começou a crescer e eu comecei a fazer tratamentos, continuei a fazer os tratamentos e nos tratamentos vinha para casa, já podia ouvir barulho, já não tinha enjoos, não tomei mais medicação nenhuma, inclusivamente na altura levei os comprimidos todos no final dos tratamentos à enfermeira e ela disse que não acreditava que eu não tinha tomado os comprimidos. Não me custou fazer aqueles tratamentos e no final de todos os tratamentos, quando levei, a médica disse: oh, António, tanto comprimido, você nunca tomou os comprimidos? Não, nunca precisei, nunca tive enjoos, eu não acredito. Sim, mas é verdade. E eu disse à enfermeira e contei-lhe o que se tinha passado. E ela disse: olha, António, agarra-te a isso, porque só isso é que te poderá salvar. Depois de fazer os tratamentos, periodicamente era obrigado entre aspas, tinha umas consultas médicas de 3 em 3 meses, depois foi-se alongando de 6 em 6, foi-se alongando. Depois numa dessas consultas o médico disse: António, vais fazer novamente os exames todos para ver como é que isso está. Pronto, claro, eu tinha que fazer, fiz os exames e depois o resultado desses exames, numa consulta médica, o médico começou a ver os exames e olhava para os exames, olhava para mim, olhava para os exames, olhava para mim. E no consultório médico tem uma coisa luminosa, um ecrã luminoso em que eles metem lá as radiografias para ver o meu pormenor. E numa dessas consultas, depois de ter feito esses exames, o médico meteu lá as chapas e começou a olhar para mim, para a chapa, para mim, para a chapa, e eu fiquei a pensar, tantas vezes a olhar para a chapa, aconteceu alguma coisa. E ele olhava, até que eu ganhei coragem e interroguei o médico: doutor, está-se a passar alguma coisa? Diz ele: está, António. E eu não estou a perceber nada disso. Tu devias ter um espaço aqui no teu estômago que não está preenchido. Tu tens o estômago preenchido, tens o estômago completo. Eu disse: eu sei. E foi quando eu lhe contei que tinha aceitado Jesus, o espaço que tinha que dar e tal, e ele próprio disse: acho muito bem, agarra-te a isso e nunca te desvies disso. O meu estômago estava completo como um estômago normal. Os médicos, na altura, fizeram-me a endoscopia total. Parece que é a endoscopia que se diz. A endoscopia total, que é tirar o estômago todo. O que é certo é que as radiografias demonstraram que eu tinha o estômago todo agora. Portanto, foi mesmo um milagre. Isto foi mesmo um milagre de Deus na minha vida. Por isso eu agora tenho que estar grato todos os dias a Deus e não sair do caminho. Continuar agarrado, porque isso é que faz com que eu leve uma vida, se calhar agora, sinto-me mais realizado, mais satisfeito, mais alegre do que era antes. Deus fez um milagre completo na minha vida. Na minha vida e não só na minha vida, porque isso levou com que toda a minha família aceitasse Jesus e todos eles agora eu tenho a certeza que estão salvos. Depois deste processo todo, ainda tive mais uma maravilha. Tive mais uma filha, que toda a gente dizia que uma filha, depois desses tratamentos, desse processo, que era quase impossível, que mesmo a saúde dela não cabia de ser boa, não sei o quê. Tenho uma filha lindíssima, uma filha que tem uma saúde perfeita e foi mais uma das maravilhas que eu recebi. E pronto, além da vida, tudo me tem corrido bem, levo uma vida normal, trabalho na família e a minha vida, posso dizer que é uma vida de um lar perfeito. Então, agora queria deixar o conselho àqueles que ouvem este testemunho, que o que Deus fez por mim, Deus que não faz exceção de pessoas, pode fazer por ti também. E eu aconselho todas as pessoas que, com ou sem problemas, o que interessa é a salvação. Mas todas aquelas pessoas que têm problemas recorram a Deus, que Deus tem solução para todos nós. Agarrem-se, não deixem fugir a oportunidade, porque às vezes a oportunidade não surge todos os dias. E
A gente tem que ter fé, e ter fé, temos que ter fé no sítio certo. E o sítio certo é caminhar com Jesus, porque há muita gente que tem conhecimento bíblico, mas não conhece a Bíblia, conhecem partes da Bíblia. E se conhecerem verdadeiramente o que está escrito, porque o que está escrito é verdade, vão ver que vão receber também aquilo que deseja o vosso coração. O que vos desejo para todos é que agarrem-se a Deus. Porque o milagre que Deus fez em mim, também o faz em si.